É realmente muito satisfatório chegar onde eu cheguei aqui e é com a ajuda de todo mundo, entendeu? Então, primeiro eu queria agradecer todo o parceiro de treino, porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Bom, eu sei que alguns de vocês sabem que eu sou psicólogo, mas muitos não, né? Já faz, quase 10 anos de jornada. Então, eu trabalho dentro da psicologia clínica, então minha especialidade é lidar com casos de ansiedade, depressão, bipolaridade, mas não só isso, eu trabalho também com produtividade, assertividade, comunicação, e muitas vezes eu trabalho com atleta também. Quando o Denis falou assim, vamos lá, vamos conversar, troca uma ideia com a rapaziada, eu pensei em fazer algo parecido com o que a gente já fez lá atrás, tanto que o Fabrício falou assim, vai ter aquela dinâmica que teve. Só que agora eu queria fazer algo diferente, queria que fosse um bate-papo mesmo. E o tema central vai ser sobre mentalidade, que muitas vezes a gente troca ideia aqui falando assim, tem que ter uma mentalidade forte para conseguir treinar, competir e também fora no nosso dia a dia. Mas para a gente entender que a mentalidade, a gente precisa entender um conceito dentro da psicologia que é o conceito da cognição. O que significa isso? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você está andando na rua e de repente você dá tchau para uma pessoa que é um camarada teu. Do outro lado da rua, um camarada teu mesmo. Aí você deu um tchau, o camarada teu olhou pra você, só que não respondeu. Esse tipo de situação, às vezes pode aliciar emoções do tipo, o que você pode sentir em situações como essa? Talvez que não tenha me reconhecido. Um desprezo, falei, talvez desprezado, um desconforto, uma ansiedade, tem gente que vai ficar com raiva, tem gente que vai ficar triste, tem gente que vai ficar com vergonha. Se alguém que me conhece vai saber que eu não enxerguei. Se é o magrinho é mais fácil, que tem uma ideia ali do que aconteceu. Mas o fato é que o que você vai sentir nessa situação e principalmente o que você vai fazer nessa situação vai depender como você vai interpretar, pensar sobre a situação. Cara, se eu pensar numa situação como essa, quem esse cara pensa que ele é, velho? Ajudei o cara tanto, quem que ele deveria... Ele deveria ter me cumprimentado. O que eu vou sentir? Raiva. E provavelmente eu vou chegar assim e falar, encontrei fulano não me cumprimentou, um filho da puta, cara. Mas se eu pensar assim, cara, se eu pensar dessa forma, será que eu fiz alguma coisa? Será que o cara tá chateado comigo? Será que eu pisei na bola e nem percebi? Provavelmente eu vou sentir ansioso. E vou ficar pensando o dia inteiro sobre isso. Falando, cara, o que eu fiz aqui de errado? Eu posso pensar também algo do tipo, cara, tem esse lance também. Mas eu posso pensar antes de chegar nesse momento, eu posso pensar algo do tipo, cara, ninguém gosta de mim, eu não sou um cara legal, o cara tá me ignorando porque eu não sou uma pessoa bacana. Eu sei que para algum de vocês esse tipo de pensamento não pode ser familiar, mas para quem às vezes enquadra num quadro depressivo ou ansioso vai ter bastante desses pensamentos. Ou pode ser que a pessoa pense, cara, o cara não me viu. Ou o cara tá num dia ruim, nem sabe, olhou para mim, mas não me reconheceu. O importante dessa situação que eu quero mostrar para vocês é que a maneira como eu penso sobre as coisas interfere como eu sinto e principalmente vai interferir também a maneira como eu vou agir. Então a gente pode definir mentalidade como um conjunto de pensamentos que a gente tem sobre determinado tema. Entendeu? Então a mentalidade que eu vou ter é o conjunto de interpretação que eu vou ter dentro de uma determinada situação. O lance é, essa mentalidade ela pode ser deliberada, eu posso espontaneamente projetar um pensamento sobre alguma coisa, ou ela pode ser espontânea e automática, que muitas vezes eu nem percebo. O lance muitas vezes é aí. E nesse sentido, cara, tem algumas mentalidades que a gente tem e que são automáticas, que passa a batida, a gente nem percebe que a gente está tendo e vai levando prejuízo pra gente. E aí que eu quero abrir o bate-papo com vocês, assim, dentro da nossa realidade aqui, que tipo de pensamento ou mentalidade que eventualmente pode levar a gente a não se desenvolver tanto quanto a gente gostaria dentro do esporte que a gente, tanto gosta. Um de cada vez, assim, não precisa... Um tipo de pensamento, uma estrutura de pensamento. Esses dias o professor dele estava falando de uma coisa muito interessante, ele falou assim, cara, no treino não tem que ter vaidade. Então a maneira, às vezes, como você chega para treinar, às vezes você não solta muito o jogo, às vezes você deixa de treinar porque você não quer, tô cansado.
E ali, se eu for treinar, não é nem pelo cansaço, mas se eu for treinar assim, eu vou ser amassado. Ou se eu soltar muito jogo, eu vou... Percebe que essa estrutura de raciocínio limita o processo de aprendizado. Só que se liga, muitas vezes você nem percebe que você está nesse tipo de pensamento. É como o cara que vem treinar, todas as artes marciais tem isso. E ele vem treinar, mas ele vem treinar se comparando com o outro. Também tem isso. E aí, pô, por que o cara ele treina bem menos tempo que eu e tá mais graduado que eu? Sim. Acontece comigo lá no Muay Thai, porque o cara treina mais, porque o cara... Enfim. E aí você começa a se bloquear, né? Porra, será que eu não quero me desenvolver? Em relação ao temperamento? Muitas vezes sim. É que o temperamento, assim, ele é a inclinação que você tem a responder de determinada forma a situação, mas mais no sentido fisiológico, de excitação fisiológica. Tem gente que frente a uma situação, tem um processo de excitação fisiológico maior e tem gente que tem um processo de excitação fisiológico menor. Traduzindo, tem pessoa que é mais agitada e tem pessoas que é mais calma. Daí o temperamento ele vai estar um pouco mais ajustado nessa ordem. Às vezes pode ser que a pessoa tenha uma estrutura de pensamento tão enraizado que aí ela já entra na personalidade dela, na forma como ela é, que também pode ser alterado. O grande desafio aqui é você conseguir fazer um movimento assim de se perceber. Por isso que muitas vezes, o momento que o Denis está falando é um momento assim de muitas pistas, entendeu? De você olhar para aquilo e falar assim, cara, será que essa parada da vaidade, muitas vezes dentro do treino, eu não tô tendo? E não é só isso, assim, na hora que ele falou, próximo treino que eu vou ir, eu vou tentar me ligar nisso também. O cara chegou assim, pô, vamos treinar? Eu, tipo, cara, pô, tô cansadão aqui agora. E o cara vai acelerar, vai me amassar. Então tem o desafio, muitas vezes, de você construir uma mentalidade, primeiro, é conseguir reconhecer a mentalidade que está desfavorecendo você, reconhecer que ela existe. Segundo, reconhecer no momento que ela está acontecendo. E terceiro, conseguir fazer um enquadramento diferente da situação. Conseguir pensar de uma forma diferente. É controlar o pensamento, por exemplo. É que o pensamento, ele vai... Por exemplo, se eu tenho... Pode falar. Tive aluno muito bom, muito duro, jiu-jitsu. Chegou num campeonato aqui em Maringá mesmo, e ele não tinha como perder, ele era muito duro de jiu-jitsu. E a família dele foi, e ele bloqueou porque a família dele estava lá. Ele ficou tão preocupado em perder a luta, porque a família dele estava assistindo, que ele perdeu totalmente o foco no... Não, perfeito. E no final das contas ele perdeu a luta e a família dele nem viu, estava conversando entre eles, nem assistiu. É o lance assim de que muito do que a gente pensa que pode acontecer, na verdade, é um grande processo imaginário. É que a maneira como eu trouxe aqui estava inclinada a tipo de pensamento que você pode ter que atrapalha o teu processo de aprendizado dentro do treino, do dia a dia do tatame. Mas tem a competição também. Pensamentos do tipo, se eu perder fulano vai ficar triste, eu não posso perder porque eu vou decepcionar fulano. São tipos de pensamento que normalmente vai gerar um movimento ansioso. E mais do que isso, você sentir ansiedade, né? Porque o problema da ansiedade, principalmente dentro da competição, é que ela tira o foco. Tanto que, se você for parar para pensar, e você vai pegar relato do mais diferenciado esporte, sentir-se ansioso dentro da competição é uma emoção natural. O lance você vai conseguir administrar essa ansiedade e porventura algum pensamento que vir e não deixar isso tirar teu foco? E nesse sentido, até para trazer, eu até pensei um pouco nisso, como que eu posso levar essa ideia para um sentido mais prático. Existe um exercício que, principalmente quando chega atleta dentro da clínica, eu gosto de passar bastante, que ele ajuda a aumentar a capacidade da pessoa perceber seus pensamentos e aumentar a capacidade da pessoa não se deixar levar por eles.
Faz sentido até agora? Só para... Pode falar, Ana. A gente não se conhece, eu acho que eu vi você uma vez ou duas. Aham. Meu nome é Marco, tá? Há 1 ano e meio na mesa. Ouvindo você falar, parece para mim muito natural, muito comum esse sentimento. Sim. Mas só que você está trazendo isso como se fosse algo não comum. Você está querendo dizer o seguinte: existem pensamentos que a gente deixa entrar, que a gente nem percebe que entra, e esses pensamentos bloqueiam a gente, ou diminuem a nossa melhora. Enfim, são pensamentos que chegam. Esses pensamentos chegam para mim de forma natural. Então, ouvir você falando isso, parece que não é normal isso. Não, é normal. O processo de incidência do pensamento, o surgimento do pensamento, ele é normal. E ele vir nem é o problema. O problema é você não perceber que ele veio, e o problema é você deixar que a tomada de decisão tua seja influenciada diretamente por ele. Traduzindo dentro de um exemplo prático. Você tá lá e tem o pensamento de que você não pode perder nenhum rola. Entende? Você não pode... É natural isso, todo mundo sente isso. Tem esse pensamento? Tem. Depende, ele vai ser prejudicial se ele não coloca a pessoa à prova. Entendeu? Tipo assim, esse pensamento ele é inclinado num comportamento final do tipo: eu não vou treinar com ele porque eu tô cansado, entendeu? E ele vai me amassar. Você tá cansado, você tá querendo evitar. Eu não quero perder. Eu não quero perder. Entendeu? E o problema aqui é eu enquadrar a ideia de perder como se fosse uma coisa muito negativa que eu tenho que evitar a todo custo, sendo que o processo de aprendizado ele envolve o erro. Exatamente. Então, tanto é que para quem trabalha com ensino, você tem que humanizar o erro. Por exemplo, você está numa aula e se você não pergunta, se você fica muito inseguro de falar alguma coisa, você limita o teu processo de aprendizado. Entendeu? Nesse sentido. Eu não estou dizendo que os pensamentos que vão surgir dentro da gente, eles são não naturais, eles são naturais e tê-los não é o problema. O problema é você não perceber, eles influenciarem a tua tomada de decisão e isso, porventura, limitar o teu processo de aprendizado. Ou ele... É porque eu sempre comento com os alunos assim, dentro da academia é um lugar para a gente cometer esses erros. Vamos dizer assim, arriscar, não ter ego. Quanto menos ego você tiver, mais seu jiu-jitsu evolui, porque você trava se você tiver. Sim. E por mais que eu fale isso para vocês, eu também tenho esse sentimento. Também tem, às vezes, eu não quero perder, passou minha guarda, o que eu posso fazer? Todo mundo tem esse sentimento. Eu entendo a sua explicação, a gente aprender a controlar isso daí para não deixar fazer um mal para a gente. Eu tenho uma experiência similar. Pode falar? Uma experiência similar, Jorge. Eu até já falei com alguns amigos. Depois que eu peguei a faixa preta, em alguns momentos o treino perdeu muito a graça para mim. Porque com a faixa preta veio uma responsabilidade muito grande. Esse negócio de perder para qualquer um, ou tomar um atropelo, e aí você fala assim, vamos lá, mano, eu tô cansado. Eu faço isso, mas de maneira consciente. Porque eu não quero fazer um mal rola, porque eu me sinto numa responsabilidade de estar sempre rolando bem. Mas daí eu sinto esse peso. Exatamente, isso daí. Agora, você imagina o tanto de técnica e posição diferente que você não faz, mas você sabe, mas você não bota ela para fora por causa desse sentimento. E é um sentimento... É um sentimento por base não ruim, que é um desejo de conseguir realizar as posições. Ele por si não é ruim, porque ele é um desejo de conseguir melhorar e realizar as posições. O problema é que muitas vezes ele limita o processo de aprendizado. E é tentar se ligar quando ele acontece. O teu exemplo é muito bom, porque às vezes você se liga que acontece, você sabe que está acontecendo, mas às vezes é difícil deixar passar. Eu falo por algum tempo. Eu falo que o treino perdeu um pouco a graça. É mais sério e menos divertido. Hoje em dia eu estou me encontrando mais. Mas porque você tem esse sentimento de responsabilidade. Por ser faixa preta, você não sei se é exagero, vou falar, mas por ser faixa preta, você sente que não pode perder nenhum rolo. Não sei se é por aí. Eu até aceito perder, mas desde que eu tenha rolado bem. Então eu não quero rolar mal. Então, outro dia eu estava rolando com faixa preta. Amigo, não tem soltinho.
Sim. Esses dias, complementando o que você falou, mas por outro lado, no meu caso, ser menos graduado que você, rolar contigo. Outro dia eu rolei com o mais graduado e eu consegui aplicar uma posição nele que eu finalizei. Aquele sentimento, para mim, ele pode ter deixado, eu tenho certeza que ele deixou finalizar ele, mas aquele sentimento me enalteceu tanto, me deixou tão feliz, que eu tenho certeza que ele também se sentiu feliz, mesmo tendo perdido, mesmo tendo batido. Entendeu? Então, eu estou querendo falar com isso que, não faz sentido esse sentimento que você tem. Você tem que deixar mesmo a coisa fluir. E por mais que você apanhe, por mais que você perca, você está ensinando um cara. Entendeu? Eu acho que... É um processo gratificante. Só o Michel falou há algum tempo. Eu penso o seguinte, que muitas vezes, né, seguindo até na mesma linha do que o senhor comentou, quando a gente é menos graduado, a gente é comparado com uma criança. A criança é curiosa, a criança não tem medo, a criança vai, a criança arrisca. Conforme a gente vai crescendo, no processo dentro da escola, né, a gente vai percebendo que a criança para de perguntar, a criança não quer participar mais. Você pede para ela fazer, ela já está chegando na fase que ela está rebelde. E a gente, quando a gente começa a se tornar um pouco mais graduado, às vezes é consciente, às vezes é bem inconsciente, é um mecanismo de defesa. Sim. Essa sensação de que eu preciso rolar bem. Né? E aí que vem a questão do que eu penso, é que você trouxe a questão do erro como sendo importante no processo, e eu até comentava esse final de semana com um aluno, que às vezes a gente aprende muito mais numa competição quando a gente perde do que quando a gente ganha. Sim. Porque quando a gente ganha, a gente volta para casa com a sensação de que a gente é foda. Sim. E quando a gente perde, a gente volta querendo treinar para sentir aquela posição do cara que pegou a gente. Então, é um processo que, da mesma forma que existe na minha área, eu trabalho com professores, né? Eu acho que para a gente isso é muito importante, porque todos nós aqui estamos numa caminhada almejando chegar a professores. Né? A Faixa Preta nos dá a possibilidade de ser professores. E aí, você ser um professor mais reflexivo. Né? Refletir, eu preciso treinar duro, eu preciso treinar bem, eu preciso. Mas o outro também precisa de mim. Mas uma coisa que é muito complicado dentro da academia, ele trouxe bem no começo, é a questão do ego. Porque eu vi uma postagem dele essa semana e eu falei, poxa, que bacana. Porque às vezes a gente treina legal, mas o treino ele sai do tatame. E aí a galera começa a comentar treino. Entende? Então, esse é um outro sentimento, é uma outra ação que causa muitas vezes um sentimento de ansiedade, né, de não querer treinar tranquilo. Eu preciso treinar para ganhar. Não adianta falar que não é assim, porque é intrínseco. Perfeito. A gente entra, né, e aí tá ali. Aí às vezes eu tô treinando, de repente, eu falo, poxa, tô amarrando demais e quero abrir o jogo. Sabe? E aí o faixa azul vai lá e me dá um tombo e tal, mas é um processo, não é fácil. Não, quando é na luta, tudo bem. O duro é aquele cara que ele não quer deixar nem de ser raspado quando tá treinando posição. Deixa o cara te raspar, é pra ele raspar. E depois Dias atrás, eu tava treinando pro brasileiro. Né? E eu falei pra galera do meio-dia e falei pra galera da noite. Eu, galera, quando eu estiver treinando, e esse senso de responsabilidade que o Luciano falou é forte em mim também. Por quê? Porque ainda eu estou numa posição um pouco mais difícil, como professor da equipe, aqui. E eu falei, galera, quando eu estiver treinando, não me veja como professor, como faixa preta. Vê como um atleta que está se preparando para uma competição, porque eu vou bater. Olha aqui, eu treino com o Luciano, treino com o Dé, treino com o João, os caras mais fortes, mais pesados e técnicos. E eu só tenho 60 quilos. Então vocês vão me ver bater, mas não me veem com essa visão de que, pô, meu professor tô treinando lá com o meu professor tá batendo com os alunos. Não é. Me veem como um atleta que está se preparando e que está sujeito a qualquer situação na competição. Quem que vai colocar as situações para mim? São vocês. Isso é importante porque se a gente começa
todos nós assim, desenvolver um pensamento, ou cada um cultivar isso, porque como a gente está conversando, não é fácil, todo mundo tem esse lado do ego, já que a gente inclinou nessa direção. Se todo mundo começa a construir esse tipo de percepção, a gente também começa a construir a cultura da equipe. Principalmente quando o Denis fala assim, pô, não comenta treino, na tentativa de construir a cultura da equipe. Uma cultura do quê? Uma cultura que celebra o processo de aprendizado. E o celebrar o processo de aprendizado é você se deparar com o erro diário. Tá? E não é fácil. O lance não é fácil mesmo. Então, o que eu quero muito trazer aqui é, primeiro, a maneira como você interpreta a situação, ela vai interferir na tua forma de agir diretamente. Às vezes você pode perceber os pensamentos que você está tendo, às vezes não. Às vezes você percebe e não consegue mudar, ou às vezes você nem percebe e aquilo está te influenciando. Por fim, eu queria trazer uma prática para vocês, assim. Não sei se, assim, talvez alguns saibam, outros não, mas um dos meus trabalhos, eu trabalho um pouco com mindfulness. Alguém já ouviu falar, assim, meio... Acho que ninguém, né? Já? Mindfulness. É uma prática muito usada dentro do esporte. Por quê? Porque ela facilita o processo de foco, né? Ela vem de exercícios meditativos. Então, qual que é o exercício que eu vou passar para vocês? A gente vai ficar por alguns instantes percebendo a respiração. Sabe? Pode ser de olhos abertos ou de olhos fechados. Quando você observar a tua respiração, o que vai acontecer naturalmente, a tua mente vai produzir pensamentos. Não vai ter como você escapar disso. Quando um pensamento surgir, o que você vai fazer é não julgar o pensamento como bom, ruim, nada. Você vai falar assim, ó, pensei isso. Volta para a respiração. Esse é o lance, o tempo todo. Respiração. Vem o pensamento. Volta para a respiração. Vem outro pensamento. Volta para a respiração. Vem outro pensamento. Volta para a respiração. O que a gente está trabalhando nesse exercício? A minha capacidade de conseguir perceber quando a minha mente produz uma interpretação, um pensamento sobre algo, e minha capacidade também de deixar o pensamento se distanciar e voltar na minha base de foco. Uma das travas, assim, de quando a pessoa vai fazer uma prática como essa, é ter a intenção de zerar os pensamentos. Isso não vai acontecer. A gente não busca nem zerar pensamento, nem ficar tranquilo. É um exercício de conseguir aumentar a tua habilidade de conseguir perceber o pensamento e aumentar a tua habilidade de se distanciar do pensamento. Porque que nem a gente conversou aqui, às vezes a gente percebe o pensamento, mas ele está tão grudado com a gente que a gente tem aquela decisão que a gente não gostaria, talvez, de tomar. Então, perfeito. Algumas pesquisas sugerem que conforme você vai praticando, você vai desenvolvendo autocontrole. E isso é uma coisa muito interessante também. O cérebro, ele, que nem quando você vai estimulando o músculo, você vai quebrando fibra e construindo músculo, o cérebro, conforme você vai estimulando ele, você vai também construindo, o termo é neuroplasticidade, você vai modulando o teu cérebro, ele vai ganhando dimensão, literalmente, assim, de massa cinzenta. Então, alguns estudos sugerem que há aumento de massa cinzenta em áreas do cérebro relacionado ao autocontrole, controle inibitório, que é a parte do pré-frontal. Então, o lance é o seguinte, vamos fazer exercícios que vocês vão ter mais em mente. Então, pode ser de olho aberto, de olho fechado, pode ser em qualquer posição. A gente vai fazer exercícios bem rapidinho aqui. Então, gradativamente, a gente vai observar a nossa respiração. Vai percebendo o ar entrando e o ar saindo. Perceba o ar entrando pelo nariz e perceba o ar saindo pelo nariz ou pela boca, por onde você está fazendo a tua respiração. Acompanhe esse movimento. Como foi dito anteriormente, pode ser que a tua mente crie imagens, pensamentos, lembranças. Se isso acontecer, está tudo bem. Volte a tua atenção novamente para a respiração. Para o ato de inspirar e expirar.
observando também o movimento do corpo a cada respiração. Percebendo também qualquer pensamento que possa ser produzido. E se caso isso acontecer, está tudo bem, volte a atenção para a respiração novamente. Aos poucos a gente vai preparando para dar o fim dessa prática. Então quem está com os olhos fechados pode abrir. E a gente vai finalizando essa prática. E aí, alguém gostaria de... Vai estar errado pensar assim, entra, sai. Já é um pensamento que já devia ter existido. Não, não. Que pensamento é esse, hein, filho? Não, peraí. Tá certinho. Não. Ó, só um minuto. O Caim falou que já praticava, e é realmente uma pergunta de quem já tem alguma familiaridade com a prática. Você verbalizar mentalmente, inspira e expira, não é errado. Muitas vezes é sugerido fazer isso no começo, porque ajuda o processo de atenção. Então, às vezes é sugerido para a pessoa contar 1, 2. O legal é, conforme o tempo, você se distancia dessa muleta. Não é errado, de forma alguma. Mas conforme o tempo vai passando, você pode se distanciar desse comando verbal que você dá para se lembrar da respiração. Não existe essa prática como uma forma de induzir o processo de sonolência. Aqui, a função dela é aumentar a habilidade do indivíduo perceber os processos mentais, os pensamentos, e aumentar a habilidade do indivíduo de se distanciar dos pensamentos. Esse é o lance. Ok? Alguma pergunta final? Tem a ver com, por exemplo, eu às vezes falo pro pessoal aqui, se você tem algum problema pessoal, se você está com a mente muito carregada, e às vezes você vem pro treino, ou vai participar de uma competição e você não consegue se focar. E o jiu-jitsu é um esporte que ele exige você foco mental, porque é um xadrez. E se você estiver desfocado, se você estiver fora do tatame, com certeza o seu adversário ou o seu colega de treino ele vai estar dentro do tatame. E você não vai conseguir se envolver. Tem a ver com isso? Tudo a ver. No final das contas, a gente quer levar esse estado de foco, de atenção plena na hora da luta. Sabe? Da mesma forma que a gente está prestando atenção na respiração, seria você prestar atenção na experiência da luta. Não ficar tanto no... Puta, cara, os caras estão... ou senão, caralho, eu não posso tomar essa posição porque o cara... Não posso perder, entendeu? Você tira o foco. Vocês iam falar alguma coisa? Eles chamam jiu-jitsu de terapia, né? Eu nesse tempinho aqui, cara, acho que eu pensei uns 10 problemas. Mas a ideia é essa, Não tem problema pensar, o lance é deixar passar. Ui. E o irônico o deixar passar não é você tentar jogar o pensamento fora com toda a tua força, porque tem alguns estudos que sugerem que quanto mais você tenta obstruir o pensamento, mais ele volta. Então é uma arte de você ver o pensamento, deixa ele passar. Ele vai passar, você não precisa chutar o pensamento, porque se você chutar, ele vem com mais força. É normal, não tem pensamento nenhum. Às vezes, quando isso acontece, a pessoa ela não aí entra na ideia de você treinar a habilidade de conseguir reconhecer os pensamentos. Entendeu? Porque você ficar 4 minutos, 5 minutos assim nessa prática, vai vir. Às vezes o pensamento ele se torna sutil e no nível mais de processamento não consciente, aí você não vai pegando. Tem pessoas que falam que quando vem para a academia aqui, desliga dos problemas dele, passa o tempo que está treinando aqui é o que define o resto do dia dele ele ficar bem. Sim, eu acho que por muitos motivos. O primeiro porque a pessoa tem uma forma de
descarregar um pouco da excitação fisiológica, às vezes, que traz do estresse. Você está num estresse crônico, você vai produzindo uma excitação fisiológica crônica. Você vem aqui e você descarrega. E tem o lance também de você estar podendo treinar o teu processo atencional. Então você está lá, que nem o Magrinho falou, treinando a tua atenção, e essa é uma habilidade que você pode levar fora. E tem também o convívio, a troca, que também é bem positivo. Acho que é isso, né? Olha, alguma pergunta, galera? Valeu.